Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Victor Neto e eu sou o host desse podcast. Estamos aqui com a terceira temporada do Angel Care Talks. E hoje eu tenho um convidado muito especial, que além de amigo, é um profissional que eu admiro e que tem bastante conhecimento na área da coluna vertebral, especificamente também em escoliose, um tema que eu adoro, sou apaixonado por esse tema, porque a gente sabe o quanto, quando o tratamento é bem indicado, tanto conservador quanto cirúrgico, transforma a vida das pessoas. Hoje eu estou aqui com o Dr. Denis Sakai, um grande amigo, e eu vou ler aqui porque o currículo é bem grande. Então, o Dr. Denis é médico ortopedista, formado pela Unicamp desde 2005. É integrante do corpo clínico do Hospital Sírio-Libanês, do Hospital Albert Einstein, do Hospital Sabará, do Hospital AACD. Então, ele trabalha em vários hospitais de renome. Tem experiência em deformidades da coluna vertebral, em todas as idades, incluindo escoliose, cifose, entre outras. É membro ativo da Sociedade Brasileira de Coluna e do SRS, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais especificamente. Teve treinamento internacional e fellowship no Children's Hospital of Philadelphia. Estou aqui com o Dr. Denis. Obrigado, Vitor. Um grande prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Maravilha, doutor. É um prazer e vamos bater esse papo aqui super tranquilo. Vamos embora. E eu fiz algumas perguntas aqui para tentar seguir um roteiro, mas eu acho que o papo assim, como a gente sempre conversa no dia a dia, é a melhor coisa. Você me pergunta, eu te respondo tudo, cara. Fechado. Eu queria, antes de começar, Dr. Denis, agradecer que eu lembrei aqui a Angel Care e a Lógica, que são os nossos patrocinadores que nos apoiam, e você, se tem interesse em estar participando desse podcast como um patrocinador, apoiando essa causa de trazer informação científica, né, com grandes nomes, grandes médicos, pessoas da área da saúde, fisioterapeutas, você pode se tornar um patrocinador. Eu vou deixar um link na inscrição. Dr. Denis, queria que você voltasse, né, à infância e falasse um pouquinho da onde veio essa paixão ou como você decidiu ser médico. Bom, Vitor, não veio, né? Eu acho que eu nunca tive essa pretensão de ser médico. Minha família não é uma família de médicos. Eu tenho uma tia que é médica, ela foi fisiatra aqui do Hospital das Clínicas. E assim, ela era a única médica da família. E a gente sabia que ela trabalhava muito, né? Mas eu nunca tive ela como um espelho para o meu futuro, né? O meu pai é engenheiro agrônomo, o meu tio é engenheiro florestal, a minha tia fez economia doméstica, todos eles estudaram na mesma faculdade, né, na Exalc, ali em Piracicaba, da USP, né? Certo. E assim, eu nunca tive esse interesse pela área da saúde. Então, eu cresci em São Paulo, nasci em São Paulo, cresci em São Paulo, e fui estudei num colégio católico aqui do Alto de Ipiranga, e depois eu decidi, por conta própria, que eu queria prestar um bom vestibular. Perfeito. E aí eu decidi fazer uma prova de bolsa. Meus pais não podiam pagar uma escola mais cara, eu falei, fiz uma prova de bolsa. E passei com uma bolsa integral, quase integral, ali no Etapa, e fui estudar no Etapa. E no Etapa já era um cenário diferente, era um cenário muito competitivo, um cenário de prova toda semana. Eu estudei lá também. Ah, você estudou na Estafa? Que bom. E aí era muito direcionado para medicina e para engenharia, né? E direito, as clássicas daquela época, né? E isso foi me criando um certo interesse. Mas, mesmo assim, eu fui ser engenheiro agrônomo. Então, eu saí do colegial e fui direto para Piracicaba. Eu fui estudar em Piracicaba. Não sabia disso. Eu fui lá e fui fazer engenharia agronômica na Exalc. E meu pai, sendo de lá, ele adorou, né, a ideia, morar em república, né, aquela tradição toda, uma escola muito antiga. Quantos anos você tinha, mais ou menos? Eu tinha 17 anos quando eu fui para Piracicaba. Foi cedo. 17 anos, saí de casa, fui para lá morar na república. E aí? Que legal. E aí o pessoal saía da aula de botânica entusiasmado, né, e saía porque o trote era muito forte naquela época, né? Então o pessoal ia algemado com privado, com vaso sanitário, ia fantasiado. Cortava cabelo. Cortava cabelo, chapéu. E eu saía da aula de botânica falando, o que eu tô fazendo aqui?
né? Então, eu fiquei lá 6, 7 meses, fiz um semestre e tranquei a matrícula. Falei, não é aqui que eu quero ficar. E aí eu voltei para o cursinho e fui prestar medicina, né? E fiz aí um ano e meio de cursinho e acabei parando na Unicamp, né? Que legal. Mas não tive nada, assim, de história, família de médico, não. Foi isso, cara. Apareceu na minha vida, eu acho que foi uma paixão mesmo, assim, me criou um interesse. Eu acho que mais pelo ambiente que eu tava, sabe? Entendi. E quando você iniciou na medicina, você tinha alguma ideia da especialidade? Passava alguma coisa na sua cabeça? Acho que não, né? Porque nem médico você tava com essa ideia, mas eu queria saber assim, quando que... ortopedia. Quando você se interessou? Ou teve alguma outra especialidade que você pensou e depois foi para outra? E depois, por que coluna? E depois, por que deformidade? Essa é uma pergunta muito interessante, cara. E é uma coisa que a gente não pensa. Mas se você pensar nas faculdades tradicionais de São Paulo, naquela época que eu prestei vestibular, a gente tinha as públicas, então era a USP, a Unifesp, que era a Escola Paulista de Medicina, tinha a Unicamp, sim, e tinha a Faculdade do ABC, tinha a Santa Casa. E é uma coisa que a gente não percebe, porque a gente quer passar aonde a gente passar. Sim. Tem aquele cara que só quer passar na USP, ele fica lá, às vezes, mas 2, 3, 4, 5 anos. Mas você falou só escola, universidades top. Isso, naquela época era isso. Era isso. Naquela época não tinha outras, né? Foi aparecendo depois. Mas a gente não pensa que as escolas são diferentes. Cada uma tem uma característica diferente, né? A gente não pensa nisso. Por exemplo, as de São Paulo estão muito inseridas dentro do mercado de trabalho de São Paulo. Entendi. O ABC, a Faculdade do ABC, está muito inserida na região do ABC. A Unicamp, ela tem uma abrangência muito local, nos municípios perto de Campinas. Entendi. Né? E a gente tem uma pesquisa muito forte, como o HC tem. Tem umas que são mais existencialistas, como a Santa Casa. Né? Então, a gente não pensa nisso quando a gente escolhe a faculdade. Mas, e quando a gente entra, a gente quer festejar, né? Eu passei na faculdade, né? Então, ainda mais em medicina. Então, tendo isso na cabeça, né? Quando você entra na faculdade, você também é direcionado para uma área. Então, por exemplo, na Unicamp, todo mundo que entra quer ser pesquisador, porque a pesquisa é forte. Entendi. Entendeu? Se você entra numa faculdade que a cardiologia é muito forte, todo mundo quer fazer cardiologia. Certo. E a ortopedia não é forte em nenhum lugar. A ortopedia é uma cadeira muito à parte dentro da graduação. Entendi. Então, obviamente, eu entrei numa faculdade que a semiologia era muito forte. Uhum. Então, 99% das pessoas queriam ser clínicos, né, quando entraram na faculdade. Uhum. E isso depois foi mudando. Você vai passando ali nos estágios, vai mudando. Quando passa na pediatria, todo mundo quer fazer pediatria. Quando passa na GO, todo mundo quer fazer GO. Entendi. Mas eu ia ser clínico. Até o 6º ano, que é o último ano, eu estava decidido a fazer clínica médica. Entendi. E depois eu mudei. Não sei porquê, mas eu mudei. E aí decidiu a ortopedia. Decidi pela ortopedia. Na última semana de inscrição da residência médica, eu falei, não, vou fazer ortopedia. Me diz uma coisa, porque dentro da ortopedia você tem subespecialidades, como por exemplo, a cirurgia da mão, o joelho, quadril e aí coluna. Por que você se apaixonou pela coluna? Como é que foi? Onde que foi? Porque você passa por todas essas áreas, né? E aí chegar na coluna, que é bem específico, né? E quando fala, naquela época, a cirurgia de coluna, nossa, é super complexo. Os resultados ainda não eram iguais aos resultados que tem hoje. A tecnologia não era a mesma, né? Os trabalhos científicos também, acredito que não. Como é que foi? Então, cara, não ia fazer coluna. Então eu não ia ser médico, eu não ia ser ortopedista, eu não ia fazer coluna, eu ia fazer quadril. Quadril. A gente faz um trabalho de conclusão de curso, né, para residência médica. E na Santa Casa, todas as especialidades são fortes, né? Mas o meu trabalho foi dentro do quadril. E eu gostava muito de quadril, né? E eu falei, vou fazer quadril. E eu tava certo que ia fazer quadril. Até que no último momento, veio uma pessoa mais velha, um pouco mais velha que eu falei assim, você não quer fazer coluna? Não, faz coluna. Faz porque eu tô precisando de alguém para me ajudar. Faz que a gente trabalha junto, né? E aí eu vi uma possibilidade ali. Foi, uma oportunidade. Eu vou começar a fazer uma especialidade, uma subespecialidade que eu não tenho ninguém. Vou começar do zero e tem um cara que me oferecendo uma oportunidade. Gosto de coluna também? Vou, né? E na residência, essas especialidades da coluna, por exemplo, é muito à parte também. Porque você não põe a mão na coluna. Sim. Né? Você vai lá, evolui o paciente, troca curativo, mas você não entra em campo, você não opera, né? É muito difícil, né? Dentro da residência médica. No estágio, não. No fellowship, você já coloca, né? Mas foi aí que eu fui parar na coluna. Então,
foi tudo que meio sendo por acaso, sabe? E acabou dando certo. Assim, eu acabei me apaixonando pela coluna e foi lá que eu fiquei. E quanto tempo ali de especialização na coluna? Na minha época era um ano de R4, né? Hoje é o fellowship, né? Aham. Era um ano e depois isso mudou para 2 anos. Entendi. Né? Hoje Então, são 2 anos. Hoje são 2 anos de estágio para você ter direito a fazer a prova de especialista, entre aspas, né? Da Sociedade Brasileira de Coluna são 2 anos. Perfeito. E aí, como surgiu essa oportunidade para ir para os Estados Unidos, na Filadélfia? Tudo por acaso, né? Destino. É destino. Eu estava passando ali na Santa Casa e existe um congresso de ortopedia pediátrica, de trauma pediátrico, chamado Troia. Certo. E o Troia ia acontecer em Campos do Jordão. Certo. Eu sempre tive um relacionamento muito bom na Santa Casa, porque eu era chefe dos residentes na época, então eu tinha um trânsito muito bom entre os chefes, né? Na época que você fez, quem era o chefe? Residência. Era o Claudio Sanchili. Tá. Então o R1 tinha um representante, o 2, o R2 tinha um representante, o R3 eu fui representante dos 3 anos. E no terceiro ano, quando eu acabei a coluna, a doutora Patrícia Fuchs, que era chefe da disciplina de doenças neuromusculares da Santa Casa, me chamou e falou assim, olha, fez a coluna, ela falou assim, vai ter um congresso, o curso lá de ortopedia pediátrica do Troia, em Campos do Jordão, quero que você vá. Olha só. Eu falei, tá bom. Vou. Vou. Campos do Jordão, eu gostava de pediátrica também, estava ali, que a gente sai da ortopedia meio querendo fazer trauma. Eu falei, tá bom, eu vou. E aí eu encontrei no meio do curso, eu falei assim, olha, amanhã tá o horário, eu quero que você esteja aqui no lobby do hotel. Eu falei, tá bom. Vou lá. Eu fui lá, né? E a hora que eu cheguei lá, tava ela e tinha um cara enorme, 1,80 e pouco, assim, grande, um americano. Um americano. E aí ela virou para ele e falou assim, escuta, ele quer ir no seu hospital fazer um estágio. Olha só. E eu nem sabia. E aí ele falou, claro, me manda um e-mail. Tá no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Olha o que o ambiente não faz. Não, mas foi incrível, porque recém-formado, eu era duro, não tinha dinheiro, né? Assim, meus pais não são ricos, eu não tenho nada disso. E aí ele falou, eu mandei um e-mail para ele e ele conseguiu um estágio para mim no hospital dele, que é o Children's Hospital da Filadélfia, é o hospital o pediátrico mais antigo dos Estados Unidos. Um hospital enorme. Eu não sabia. E com bolsa. Então eu fui com bolsa. Caramba. E o mais incrível para essa viagem, a doutora Patrícia pagou a minha passagem. Ela me deu a passagem de ida. Poxa, que legal. Então ela me deu uma passagem... Você tem uma gratidão muito grande. Enorme. Ela mudou a minha vida. Ela tá na Santa Casa ainda, não? Na Santa Casa ainda. Ela mudou a minha vida, assim, da água pro vinho, né? Então, eu sou muito grato a ela pelo que ela fez. E ela fez de coração. Então, pagou a passagem e eu consegui esse estágio com bolsa. E lá, tudo mudou para mim. Foi uma mudança de chave muito grande. Certo. Em vários aspectos. Cita alguns. Primeira língua, né? Eu cheguei... E nos Estados Unidos é assim, né? Eu estava lá em 2011, 12 ou 12, 13, e naquela época, dependendo de onde você estava, no estado que você estava, você podia ou não entrar em campo, operar, etc. Sim. E tal. Eu podia ou não interagir com os pacientes. Perfeito. Né? E aí, quando eu cheguei lá... São 2 tipos de treinamento que você tem nos Estados Unidos, Vitor. Você pode fazer um treinamento de pesquisa, que é o Research Fellowship, ou você pode fazer um treinamento clínico, Certo. que você faz a residência, né? Uhum. Que é o Clinical Fellowship. Eu fiz um Research Fellowship, foi para pesquisa, tá? Certo. E aí, quando eu cheguei lá, nós éramos 3 fellows de pesquisa. Era eu, a outra brasileira carioca, que é a Camila De Matos, que hoje ela é contratada num hospital da Suécia. Que legal. História muito legal dela, e uma tailandesa, a Shanika. E quando eu cheguei lá, era assim, a gente tinha um escritório nosso, uma sala para fazer pesquisa, um computador, um telefone, mas nós tínhamos que fazer o ambulatório do chefe. Certo. Então nós atendíamos os pacientes, e eu não falava inglês de cultura inglesa. Verbo to be. E a menina do Rio, a Camila, ela era fluente, ela tinha família nos Estados Unidos. Que legal. Então eu falei, olha, eu não sei, né? Não sei linguajar, examinar, como é que eu falo. Ainda mais linguajar técnico também, técnico, né? É diferente. E aí o John Dormas, que era o chefe do departamento na época, que foi quem me acolheu, falou, então, tudo bem, você fica aqui uma semana, 10 dias, acompanha elas aqui, depois toca a vida.
E foi aí que eu aprendi a falar inglês. Olha só Então, que eu fui legal. obrigado a aprender a falar inglês ali. Então, isso mudou minha vida. E uma outra coisa que mudou minha vida foi... a gente tinha direito, pelo departamento, a fazer uma viagem. Certo. O departamento custeava a passagem, custeava o curso. E eu estava ali de Alegre, né, nos Estados Unidos, né, fazendo pesquisa. Eu fui entrar na internet e falei, deixa eu ver o que tem aqui, né? E eu achei um congresso do NAS. Ah, legal. Eu falei, poxa, isso aqui, né, cara? Para quem não sabe, o NAS é um dos congressos mais tradicionais de coluna dos Estados Unidos, né? É o congresso da Sociedade Americana, Norte-Americana de Coluna, né? E eu levei isso para o chefe do departamento, que era o John Dormas, né? Eu falei, olha, a gente tem direito aqui a um congresso, um curso? Eu falei assim, tem, claro. Eu falei assim, quero no NAS. Ele falou, o que é um NAS? Você não vai no NAS, você vai no SRS. Ah, pô, aí também outro super congresso. E aí ele mudou minha vida de novo. A gente não sabia o que era SRS. O SRS... 2012, 11, 12... A gente vai falar, eu quero que depois que você explique. A gente tinha 3, 4 membros no Brasil da SRS, 5 ou 6 talvez com o André e com o Luiz Eduardo, mas era muito pouco conhecido. Era uma realidade muito distante do Brasil, né? E aí ele mudou minha vida. Depois daquele ano que eu fui na SRS, eu fui em todos. Eu só não fui na pandemia, mas assim, isso mudou Esse minha vida. ano tem Austrália. Tem Austrália. Você vai, não? Eu já comprei a passagem. Que legal. Vou pagar até outubro, eu vou pagar minha passagem. Que legal, que legal. Muito interessante, a gente vai falar um pouquinho sobre o SRS, porque... vamos aproveitar. Explica um pouquinho o que é o SRS, qual é a sua função. Eu tive a oportunidade já de ir no SRS e é bem diferente porque a parte é totalmente científico, né? Não tem... dificilmente você vê stand com empresas, é muito científico, mas queria que você falasse qual é a tua visão e qual é o seu papel, porque hoje você é membro ativo do SRS. Para quem gosta de deformidade de coluna, SRS é a Disneylândia, né? Por quê? Sabe quando você vai no parque, você vê os personagens, né? Sim. Que você viu a vida inteira ali? Exato. SRS é isso, porque você está vendo todo mundo que escreve técnica cirúrgica, que escreve artigo científico de relevância, que descreveu classificação, todos eles estão lá. E assim, ao seu alcance, você consegue conversar com as pessoas. Todos os caras que você estudou nos trabalhos científicos, nos livros, estão lá. Todos, sem exceção. Que legal. Então, a SRS, né, que significa Scoliosis Research Society, é a Sociedade Mundial de Estudos de Escoliose. Ela é antiga, ela foi fundada nos Estados Unidos, mas hoje ela é uma sociedade global. Nós temos membros do mundo inteiro, vários, entre aspas, departamentos, né, que operam dentro da sociedade. E hoje nós temos talvez um dos maiores números de membros da sociedade no Brasil. Então o Brasil cresceu muito organicamente nos últimos anos, né? Que é uma dificuldade pela língua, uma dificuldade porque os congressos são no exterior. Sim. Mas com certeza é um esforço que vale a pena. Então a gente tem um congresso anual, cada vez num lugar do mundo, com trabalhos científicos, e é isso. É uma sociedade estritamente científica. A gente não tem nada de comércio, nada de venda, não tem stand, não tem promoção de produto, não tem. O objetivo da sociedade é ciência, né? Então, é estudo, é a globalização, é trocar esse know-how, trocar experiências. Então, assim, é uma coisa impressionante, né? Eu hoje sou membro ativo, como outros colegas aqui do Brasil. Que legal. Eu hoje não tenho um papel específico de liderança, até ano passado eu liderei uma força-tarefa de comunicações globais lá por um ano. Então a gente tinha membros do mundo inteiro que tentavam fomentar ali uma interação maior, né? Principalmente os países fora dos Estados Unidos, né? Mas Entendi. hoje eu faço parte de um outro comitê, que é o Comitê de Educação, mas assim, sempre trabalhando em prol da sociedade, né? Sou revisor da revista da sociedade, que é a Spine Deformity, então eu tenho uma atuação grande por interesse, né? Que legal. A gente não ganha nada com isso. Sim. Em termos monetários, mas a gente ganha muito conhecimento. Né? Muito, eu imagino, né? E para você aplicar para o SRS e depois para você ter uma cadeira ali na parte da organização, tem uma aplicação? Como é que é isso?
talvez essa seja a maior diferença, né, que existe dentre as sociedades de coluna. Claro, né, a Sociedade Brasileira de Coluna, ela te chancela, então você precisa fazer uma prova. Perfeito. Precisa passar na prova. Então, isso é um mérito seu. Agora, as outras sociedades todas que existem, se você for lá e pagar uma anuidade, você é membro. Você é membro, tá. Então, você não tem dificuldades, não tem pré-requisitos em entrar. Você pagou, você é membro. Né? Desde que você seja cirurgião de coluna. Ou neurocirurgião, ou cirurgião de coluna. Às vezes não. Tem sociedades que aceitam outras especialidades. Entendi. Fisioterapeuta, por exemplo, perfeito. pode ser. A própria SRS permite ter uma categoria específica para não cirurgiões. Porque o tratamento da escoliose é multidisciplinar. Multidisciplinar, exatamente. Então, Perfeito. tem físio que está lá com papel de liderança, tem ortesista que está lá, tem só pesquisador que não opera, que não é nem fisioterapeuta, está lá. Né? Legal, então, muito interessante. E a SRS era diferente, porque a SRS, antigamente, quando eu apliquei, a gente precisava de 5 anos de provação, um período de 5 anos. Então, você mandava relatórios todo ano, casos operados. É mesmo? Tinha que mandar várias coisas por 5 anos e você tinha que atender os congressos, ou você tinha que ter uma publicação, ou tinha que ter uma apresentação, ou tinha que ter alguma coisa ligada ali ao congresso. Né? Então, Perfeito. esse era o pré-requisito e você tinha que ter cartas de apresentação. Talvez essa fosse a maior dificuldade para o brasileiro. Por quê? Naquela época nós tínhamos 4, talvez 5 membros aqui, e você não conhecia a pessoa para pedir uma carta de recomendação para entrar na sociedade. Às vezes elas não davam. Sim. Elas faziam uma reserva de mercado naquela época. Uhum. Né? Então, quando a gente ia para fora, já mudava. Por quê? Só de você ir para fora, você tinha 3 cartas, 4 cartas de recomendação. Que legal. De pessoas de fora, que elas tinham prazer em te apresentar. Elas querem que você faça parte da sociedade. Que legal. Porque quem está lá vai fazer menos besteira. Sim, porque está informado, sabe o que faz parte de uma sociedade séria. Exato. Então, o cara que está lá não está brincando, o cara que está lá está estudando. Né? Então, eu acho que essa é a vantagem da SRS. Então, uma vez que você entra, você tem uma sensação de pertencimento. E isso faz você dar valor para a sociedade. Com certeza. Essa é a diferença. Que legal, Dr. Denis. E já que a gente está falando, né, do SRS, e você sabe que eu gosto muito de falar sobre escoliose e é uma das suas especialidades, e agora entrando mais na parte científica e informativa para quem assiste a gente, me explica por que você se dedicou, acho que por conta da influência do SRS, etc., mas explica um pouquinho sobre a escoliose e de uma maneira, eu sei que é muito profundo se você falar da idiopática, congênita, neuromuscular, sindrômica, tem muito, mas dá um overview pra gente e tem alguma que você gosta mais de tratar ou não, que você é mais especialista ou não. Depois eu tenho algumas dúvidas também. A escoliose, ela é uma das doenças tratadas pelo cirurgião de coluna. Perfeito. Né? E eu acho que a escolha pelo tratamento desse tipo de doença passa por uma série de questões, né? E questões de foro muito íntimo. Eu acho que a maior delas é o tanto de complicações que você aguenta ter na sua vida. Entendi. Né? Por quê? É diferente você tratar hérnia de disco e tratar uma deformidade complexa. E não são todas as pessoas que querem esse tipo de situação para a vida delas. Né? Então, ter paciente internado 1 semana, 1 mês, 2 meses. Né? Então, existe uma questão de aversão ao risco, quanto que você aguenta. Né? Então, eu acho que isso é uma questão de foro muito íntima. Eu gosto das escolioses, das deformidades. Né? E o paciente que complica, a gente entende a complicação, a gente sempre explica para a família que pode complicar. Então, a gente nunca está num terreno desconhecido, né? A gente sempre está navegando por possibilidades. Sim. Tá? Obviamente, a SRS me despertou muito interesse. Obviamente, o meu estágio fora, que foi direcionado para as deformidades e para tumor de coluna, me criou muita curiosidade nesse sentido, né? Mas no Brasil é uma realidade diferente. Né? A gente no Brasil não tem um hospital pediátrico que drene todos os casos daquela região. A gente tem um hospital que é privado, Sim. Né? Que tem os casos. A ACD tem o SUS ali. Outros hospitais têm o SUS também, mas no SUS a dificuldade de operar também é grande. É né? grande. Então, principalmente pediatria, né?
Principalmente da pediatria, coluna. exatamente. Então, eu acho que foi uma questão muito nichada, sabe? Você querendo e buscando conhecimento e tratando esse tipo de criança de uma forma diferente, com conhecimento, com ciência, isso vai criando um mercado ali para você, né? O seu consultório vai enchendo de criança. Eu, por exemplo, no ano passado, operei 3 hernias de disco. O restante eu não tenho hernia de disco. O restante foi tudo deformidade. Ou deformidade, ou reoperação. Então, assim, são casos um pouco mais difíceis, né? Não estou falando que eu só opero complicação, só caso... Não é isso, mas é que no consultório acaba drenando esse tipo de paciente. Porque você nichou, né, nesse segmento e acaba virando referência e esses pacientes chegam. Esses pacientes chegam muito pelo boca a boca, Vitor. Então, acontece isso. Assim como o especialista ali que se dedicou para fazer endoscopia de coluna, ele vai ter um consultório cheio de estenose, de hernia de disco, entendeu? Então, a escoliose é isso. A escoliose é uma doença que demanda muito do cirurgião. Tá? Então, essa é a primeira coisa. São cirurgias grandes, extensas, complicam, sangram, né? Tem a família em volta, são crianças, adolescentes. Então, tudo isso é um cenário diferente. Você tem que ter muita empatia, muito cuidado com aquela criança, né? E isso faz você, de fato, virar um cirurgião de deformidade. Porque não adianta você ter só o conhecimento técnico, indicar a cirurgia e a família falar, não vamos operar com você. Exato. Né? Porque não se sente seguro, porque você não demonstra o conhecimento. Né? Então, são uma série de questões aí que estão em volta, né? Que permeiam essa decisão pela deformidade de coluna. Tá? Não tem uma deformidade que eu goste mais. Eu acho que as deformidades todas estão ali. Né? E uma vez que você entende o que é deformidade, você deixa de escolher. Porque você tem que estar preparado ali para a deformidade que você encontrar no consultório, né? Não tem aquilo. Não é diferente de você ser um especialista em endoscopia, ou, por exemplo, não, a deformidade, a escoliose tem vários tipos e você tem que se adequar à indicação do tratamento para cada uma delas, né? Exatamente. É bem por aí. E é interessante porque a curva de aprendizado, que é muito longa, né, a gente percebe como é que ela vai acontecendo. Então, os casos que a gente achava que eram super difíceis no começo, eles são, assim, eles vão sendo deixados para trás e você vai tendo cada vez mais casos complexos, né? Então, essa é uma coisa interessante e perigosa ao mesmo tempo, né? Porque a gente também precisa saber o limite, né? Até onde que a gente pode ir. Né? Então, essa questão, essa ganância do cirurgião, muitas vezes também ela pode ser perigosa. A gente tem que saber até onde ir. Mas as deformidades são assim, né? Elas vão chegando. Os casos que a gente achava que não conseguiria operar nunca, hoje são operados, né? Ou operáveis, né? Pela tecnologia nova, pelo nosso conhecimento, pela habilidade técnica melhorada, né? Então, eu acho que a questão é multifatorial. Que legal, doutor Denis. Eu queria pensar, porque não dá para falar de todos os tipos aqui, né? Mas no podcast a gente já falou de alguns tipos que são mais comuns, como a escoliose idiopática, né? Que é o que mais tem, né, prevalência. Mas às vezes eu escuto falar e é menos divulgado, e às vezes é interessante a gente falar sobre a escoliose congênita, por exemplo. O que é uma escoliose congênita? A escoliose congênita, como o nome diz, é uma escoliose que nasce com a criança. Perfeito. Tá? E normalmente ela acontece por um defeito no período embrionário, nas primeiras semanas de embriogênese, então 5 primeiras semanas de embriogênese, existe um fator ali, provavelmente externo, né? A gente não sabe qual, e que faz com que a coluna seja formada de uma forma diferente. Entendi. E aí a gente pode ter problemas de formação, a vértebra pode ser mal formada, ou problemas de segmentação, ela pode não se dividir da forma adequada. Certo. Então essas são as escolioses congênitas. Nesse mesmo período embrionário, no mesmo local, a gente tem a segmentação, a formação do trato geniturinário, certo. Então rins e vias urinárias, e da parte cardíaca. Olha só. Então, não é incomum nós termos pacientes com alterações renais, cardíacas e da coluna. Então, toda vez que a gente pega um paciente com uma alteração por escoliose congênita, obrigatoriamente a gente olha o coração, faz um ecocardiograma. Não sabia disso. E olha a parte renal, pede um ultrassom de rins e vias urinárias. Porque pode ter um rim em ferradura, pode ter uma malformação cardíaca que está ali escondida e está associada. Então, a gente trata, né? E as escolioses congênitas, elas são interessantes porque o tratamento
quando preciso, né, das escolioses por cirurgia, as ressecções de hemivértebra, por exemplo, que são metade de vértebras formadas e vão inclinando a criança, né? Elas têm um período melhor para ser feito, que são na infância mesmo. Então, quanto mais cedo? Não quanto mais cedo, mas existe ali uma faixa de idade, talvez a partir do 4º ano, Perfeito. 5º ano, 6º ano, né? Isso evita que a gente deixe a coluna fazer curvas secundárias compensatórias. Então, a gente faz uma cirurgia pequena e evita uma cirurgia maior. Perfeito. Né? Mas o conhecimento não é claro. Então, a gente hoje tem estudos que mostram que, mesmo operando crianças pequenas e resolvendo essa escoliose congênita, elas podem no futuro desenvolver outras curvas. Então, hoje o ideal é operar quando pequeno, mas a gente continua olhando essas crianças para sempre, né? A gente vai seguindo. E esse tipo de escoliose, em comparação, por exemplo, aos outros tipos, ela é recorrente? Qual que é a incidência dela? Ela não tem uma incidência tão definida assim. Ela não é tão comum quanto a escoliose idiopática, né? Mas ela também não é tão incomum quando você está num ambiente que tem escoliose. Entendi. Né, que você atende pacientes com escoliose. Mas ela não é uma doença tão comum assim. E às vezes ela é silenciosa. Existem, por exemplo, doenças que cursam com malformações múltiplas. A criança tem várias hemivértebras, uma para cada lado. É mesmo? E a gente nunca vai precisar operar aquela criança. Entendi. Ela vai crescer, as curvas vão se compensando, as malformações vão se compensando e ela provavelmente não vai precisar de cirurgia nunca. E com relação à congênita, tem um ângulo de Kobe específico para operar? Porque deve ser diferente da idiopática, a indicação. É diferente. Cirúrgica. É diferente. Existe um trabalho muito antigo, mas que até hoje é muito utilizado, que ele dá uma estimativa da piora da curva dependendo do tipo de malformação que você tem. Uhum. Tá? Então, o pior cenário que existe, por exemplo, seria o que a gente chama de hemivértebra totalmente segmentada com uma barra contralateral. O que isso significa? Você tem a vértebra, ela é uma caixinha de sapato, né? Se você olhar lá de frente, né? A hemivértebra, ela é uma caixinha com uma diagonal assim, ela é meia caixinha. Perfeito. Tá? O que é totalmente segmentada? Ela tem disco na parte de cima e disco na parte de baixo. Certo. Tá? Então é um pedaço de osso triangular ou quase que triangular, dependendo da forma, pode ser trapezoidal, mas é mais ou menos assim, e que tem disco para cima e para baixo. E do lado de cá, a gente tem uma barra. O que é uma barra? É uma falha de segmentação. Esse osso está grudado. Está artrodesado ali. Tá. Não segmentou, ele não separou. Entendi. Então a gente tem um pedaço de osso que não se separa e do outro lado a gente tem um cálcio que vai crescer muito, porque onde cresce? Onde tem disco. Entendi. Então vai empurrar para um lado e para o outro. Então essa é uma situação em que ao longo do tempo vai piorar muito. Então, quando a gente tem escoliose congênita, obviamente, a gente vai acompanhar a criança, esperar um tempo ideal para ela ser operada. Crianças muito pequenas, é difícil você até colocar algum tipo de implante lá, porque o osso é muito cartilaginoso, a estrutura é muito pequena. A gente espera ali, idealmente, 4, 5 anos de idade. E se a gente começar a ver progressão na curva ao longo do tempo, a gente tem uma indicação de cirurgia. Entendi, progressão. Progressão e o tipo de hemivértebra, porque a gente sabe que ela vai piorar. Entendi. Então a gente você classifica, vê a progressão. Exato. Entendi. Exatamente isso. Perfeito, perfeito. E falando ainda do tratamento, né, cirúrgico, e eu sei que você tá muito antenado e sempre que a gente conversa, e porque você está muito fora do Brasil também, né, participa de vários congressos, como a gente falou, eu queria que você desse um overview para a gente das tecnologias, porque eu tenho visto algumas tecnologias que já tem fora, como por exemplo Tethering, do Brasil, e que agora estão chegando, como por exemplo também a técnica bipolar, entre outras. O que você está vendo? Robô? Dá para usar na escoliose? Não dá? Como é que está isso fora do Brasil e no Brasil? As novas tecnologias, a gente tem tinha agora, né, um delay aí de uma década para chegar no Brasil. Hoje isso tem ficado um pouco mais próximo, né? As tecnologias, elas são variadas. Tem tecnologias que te ajudam na cirurgia, por exemplo, o robô é uma tecnologia que te assiste nisso, na navegação, uma tecnologia que te ajuda. E tem as técnicas que mudam a cirurgia, a técnica cirúrgica, né? Perfeito. Então, por exemplo, a técnica bipolar é uma técnica diferente. É uma nova tecnologia.
né? A gente opera crianças que a gente não operaria antes, por exemplo. Tá? O tethering é uma tecnologia direcionada para as escolioses idiopáticas. Perfeito. Tem uma indicação específica, é uma muda técnica. A gente tem uma não fusão, a gente faz uma modulação de crescimento. Então, assim como a bipolar, a gente não artrodesa, né? Mas não é o objetivo manter o movimento, no tethering a gente também não artrodesa, mas o objetivo é manter o movimento da coluna. Né? Então, Entendi. é um outro tipo de situação. E outra indicação, né? Outra indicação, uma outra situação. Outra coisa que tem hoje entrado como assistências, as realidades virtuais aumentadas, né? Perfeito. A gente tem outros tipos, um passo adiante, né? Além da navegação que a gente tem por tomógrafo, né? Por ARM ou coisas similares, né? Eu acho que você está trazendo essa tecnologia que eu vi um post seu na Santa Casa. Hoje eu estava na Santa Casa, a gente estava apresentando essa tecnologia junto com o grupo de coluna com o Dr. Robert, mas é isso, né? Quando a gente traz uma tecnologia que já está desenvolvida lá fora, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente precisa ter a nossa experiência. Não dá para você tirou a Anvisa de um material e sair comercializando. Não. Então a gente quer ter a experiência, fazer um trabalho científico, comparar com o padrão ouro do Brasil, aí compara com o padrão de fora. E quando a gente achar que, né, os médicos que estão fazendo isso, e a gente apoiando, né, na parte de material, técnica, achar que não, para isso aqui o trabalho científico comprova que para essa indicação é boa, aí a gente vai para o mercado. Mas eu acho que essa é a nova onda agora de tecnologias para a cirurgia. Tem outras agora que apareceram, né? Então, uma preocupação muito grande que a gente tem com os pacientes com escoliose é a radiação, por exemplo, né? Então, hoje existe um software que faz uma janela óssea através de uma ressonância magnética. Então, você não faz mais a tomografia, né? Então, existe esse software que ele é adquirido aí, é uma empresa de fora, mas que você consegue ter uma janela óssea como se fosse uma tomografia através de uma ressonância magnética, né? Então, a tecnologia tem as suas vantagens e tem a grande desvantagem do custo, né? Quanto mais cedo você adota a tecnologia, mais cara ela vem, né? Mas eu acho que ela tem para ajudar, né? Assim como a bipolar, mudou muito, né? E eu vou só te contar a história da bipolar, porque quem me apresentou a bipolar foi o José Thiago. O Dr. José Thiago Krupa. A gente tinha um caso lá no Hospital do SUS, que a gente trabalhava junto, e era uma escoliose neuromuscular muito ruim, muito grave, daquelas que a gente falava, essa aqui não dá para operar. E a criança era muito magra, ela tinha 14, 15, 16 quilos, coisa assim. E eu atendi essa criança uma vez no ambulatório do SUS, eu falei, olha, se ela chegar a tantos quilos, a gente consegue fazer a cirurgia. E a mãe fez a criança ganhar peso. Só que quando ela ganhou peso, eu já tinha saído do hospital. Entendi. E aí foi lá o Dr. Zé Thiago que operou a criança. Entendi. Né? E ele até hoje me xinga por conta disso, né? Mas naquela época, depois desse evento dessa criança aí que ele operou, ele me apresentou a bipolar. Ele falou, olha, se aquela criança tivesse sido operada com a bipolar, ia ser muito melhor. O desfecho seria... O desfecho seria muito melhor. E foi na época que o Dr. Milady estava vindo para Ribeirão. Legal. E aí eu conheci, eu não sabia que existia. Né? Sim, era tudo muito novo, né? Tudo muito novo. E aquilo mudou, porque a gente começou a operar aqueles casos e eles foram muito melhores, assim, né? Desfecho muito melhor. Então, essa é a questão da tecnologia e essa questão que você falou da nossa experiência, ela é essencial. Porque a gente não pode olhar e ficar julgando de fora sem saber o que sem se aprofundar. E, obviamente, depois de uma análise criteriosa, você achar que aquilo é correto, você ter a sua experiência, né? Você falou da técnica bipolar, eu lembro que quando você conheceu a técnica, aí você foi pesquisar sobre a técnica em Paris, você ficou com o Dr. Milady lá, aprendeu, né, viu as indicações, treinou, fez treinamento e hoje você é um dos caras que dá aula sobre isso, que é instrutor, que ensina outros médicos. Mas foi extremamente importante, porque a visão que a gente tem aqui é uma, né? Mas quando a gente conversa, por exemplo, com o Dr. Milady que desenvolveu, né, e continua desenvolvendo a técnica, e olha os casos que ele mostra lá, a gente vê que é outra coisa. Tanto que eu acredito que todos os cirurgiões que vão para o Necker, né, no Hospital Dr. Milady, voltam com uma visão totalmente diferente. Né? Eles são, não vou dizer convencidos, né, mas eles voltam com uma visão
uma mente mais aberta para aquela ideia. Exatamente, e eu acho que isso é super importante, porque quando a gente vai conversar tecnicamente com o cirurgião, a gente tem a nossa limitação, né? Porque a gente não é médico. Então a gente está batendo um papo aqui e eu tenho várias perguntas, dúvidas técnicas e etc. Nada melhor do que um médico falando com outro médico que desenvolveu, e aí eles falam a mesma língua, tiram as dúvidas, e aí o negócio caminha ou não caminha, né? Depende da tecnologia, da indicação, do estilo daquele médico de operar, do que ele acredita, do que ele não acredita, e faz parte. Isso é muito bom, né? Essa troca de experiência. Muito legal mesmo. Agora uma pergunta mais conceitual. Como você vê o futuro, enxerga o futuro da cirurgia de coluna aí nos próximos 10 anos? Eu sei que não dá para cravar, mas para onde está caminhando? Eu sei que cirurgias minimamente invasivas, isso é uma tendência, mas falando de escoliose em criança, porque isso é um desafio. Nas idiopáticas, eu acho que a gente está bem estabelecido quando bem indicado, né? As artrodeses nas escolioses idiopáticas, quando já não tem mais crescimento, mas e a pediátrica? Porque assim, a gente falou da técnica bipolar, mas não existe ainda uma técnica que é 100%, né? Existem técnicas que são muito boas e é o melhor que tem hoje, né? Para cada tipo de indicação, mas eu acho que na criança ainda tudo é muito novo, a gente tem bons resultados, mas o que você acha que vai ser? A criança pequena, e a gente não está falando de adolescente, né? A gente está falando de crianças ali abaixo de 10 anos. A criança pequena, ela é muito intrigante, né? E eu diria que talvez seja o maior desafio de todo mundo, né? Você esteve lá em Cannes, você viu o congresso de escoliose, de diagnóstico precoce, e a pergunta que eles tentam responder é a pergunta que todo mundo quer responder. Exato. Né? Que é como trata, como faz, quando faz. Quando. Porque isso tem um impacto importante para a vida inteira do paciente. Exato. Então, a questão aí do futuro, eu acho que a gente está engatinhando muito. A gente não tem nem estimativa ainda objetiva, concreta, de como é que o pulmão funciona nessas crianças. Exato. Né? Essas crianças não conseguem fazer teste de função pulmonar, por exemplo. A gente não tem nenhum método que consiga avaliar como é que funciona. E essa é a importância, né? Para quem não entende, o desenvolvimento da criança até o 10º ano, 8º, 10º ano, ele é intimamente ligado ao desenvolvimento da caixa torácica, então do pulmão. Então, a gente não deve ou não deveria aplicar nenhuma técnica que restringe o crescimento da coluna torácica até o 10º ano de vida. Né? No 10º ano de vida não é que está tudo bem. A caixa, o volume, né, a caixa torácica tem um volume de 50% ainda do que ela pode ser. Então, Perfeito. Ela deveria crescer mais ainda. Mas a criança já tem uns alvéolos desenvolvidos em termos de número. Uhum. Então, a função pulmonar ela é ok. Uhum. Tá? Então, o paciente não vai ter nenhuma disfunção grave por conta de uma artrodese com 10 anos de idade. Mas se ela fizer uma artrodese com 5, ela vai ter problema. Uhum. Tá? Ou com 6 anos. Então, a nossa briga é ter um dispositivo, uma forma de permitir o crescimento do tronco, da coluna torácica da criança e controlar uma deformidade ao mesmo tempo. Então, isso não é fácil. Eu acho que o caminho ainda vai passar por um desenvolvimento de uma técnica que consiga nos dar aí uma função pulmonar mais objetiva. Uhum. Eu não sei se a gente vai ter no futuro, aí, tomara que tenha uma pílula mágica que a criança tome e estique a coluna, né? Talvez tenha, acho que não tem, mas talvez tenha. Pare de progredir. Terapia gênica, talvez, né? Com 10 anos, mexer no gene que tá alterado. Pode ser, né? A gente não sabe, né? Porque o que a gente tem hoje ainda é muito arcaico. Né? O que a gente faz hoje é colocar a criança num dispositivo de crescimento. Ela vai crescer naquele trilho. Né, mas que tem uma série de complicações ao longo do tratamento. Exato. Né? Então, essa resposta é difícil, mas eu espero que a gente consiga ter uma coisa mais fácil para resolver. Tá? Porque antigamente, né, sem esses métodos, eram múltiplas cirurgias também, né? A gente já evoluiu bastante, mas a gente está longe ainda do ideal, né? A gente está longe ainda, né? Hoje, eu acho que o paradigma muda, né? A gente vai aprendendo com os erros ainda bem.
né? Então, Sim. a gente saiu de uma situação em que se acreditava que uma coluna reta e pequena era melhor, né? Hoje a gente sabe que não, uma coluna torta, mas que ainda cresce, é melhor do que uma coluna que não cresce mais, uma criança muito pequena, né? A gente sabe que o crescimento depende do tempo, então a gente tem que ganhar tempo, né? E a gente sabe que as complicações existem nas técnicas de crescimento, né? Que não fazem artrodese. Então, hoje, por exemplo, no meu consultório, eu tenho só uma criança com sistema de crescimento tradicional. Todas as outras estão dentro de um colete. Né? Então, por mais que ela tenha 60 graus, 65, e ela esteja próximo ali de 8, 9, 10 anos, eu não coloco sistema de crescimento nela. Você tenta controlar conservador, né? Conservador com colete. Eu acredito, né, na minha visão, que quanto mais tarde você mexer naquela coluna, vai ser melhor para o paciente. Sim, né? você conseguir segurar a curva sem cirurgia, né? Sim, porque curvas de 70 graus hoje, a gente consegue ter uma boa correção com a técnica cirúrgica. Né? A coluna não vai ficar reta, não é subjetivo, mas ela vai ter uma cirurgia só na vida dela. Né? Quando que você acha na criança, quando você indica a cirurgia? Curvas acima de quanto? Nesse sentido? Na minha experiência, acima de 50. Tá? Então, crianças que passaram o 11º ano de vida e que clinicamente estão grandes, né? A gente olha a estatura, mas não é uma criança pequena, ela já tem um tronco desenvolvido, 50 graus. Tá? Isso não é uma regra, é o que a gente recomenda. Obviamente, já tive no consultório criança de 40 graus, criança, adolescente, que virou para mim e falou, olha, eu não quero ficar assim. Né? E isso é muito claro, porque a criança entra no consultório, quando é menina, com cabelo na cintura, com moletom no verão, entendeu? Ela fica no quarto o dia inteiro. Então, isso também conta muito na indicação de cirurgia e a gente demonstra isso, tem que demonstrar isso muitas vezes para os pais, porque os pais falam, não, vamos operar. Sim. Né? Mas às vezes a criança quer e ela não consegue falar. Sim. Então uma coisa que a gente usa às vezes é o questionário. Entendi. A gente aplica um questionário de qualidade de vida, que a criança responde sozinha, e dentro do questionário de qualidade de vida a gente tem vários domínios. Domínio de autoestima, de dor, de função, saúde mental. E a gente consegue demonstrar para os pais, esse domínio dela não tá bom. Entendi. Ela não verbaliza, mas ela não tá feliz aqui. Olha que interessante isso, que legal. E nas crianças que estão em fase de crescimento, mas, por exemplo, tem uma curva de 70 graus progredindo, aí não tem jeito. Aí não tem jeito. Aí o ideal seria tratar cirurgicamente. Né? Claro que essa é uma decisão que envolve não só o cirurgião. E essa é uma das coisas que vem junto com o tratamento da escoliose no adolescente. Né? A gente recomenda que opere, né? Mas essa decisão é conjunta. Né? Perfeito. Se a criança falar não quero ser operada, ela não vai ser operada. Né? Se os pais falarem ela não vai ser operada, a gente não vai operar a criança também. Né? Existe uma recomendação. E a gente explica, olha, agora é melhor. Não é que depois não possa fazer, depois é mais difícil. Exato. Depois, né, o sangramento é maior, tecnicamente é mais difícil, a correção é menor, as complicações são maiores. Entendi. Né? Então existe ali um ponto que é o ponto ideal de operar. Perfeito, Dr. Denis. E agora, saindo um pouquinho da parte da escoliose, falando tem muitos médicos, a gente tem até uma pesquisa aqui, a gente tem um marketing que faz uma pesquisa dos nossos podcasts, então qual que é o público, né? Geralmente são pacientes, fisioterapeutas e médicos que estão começando, né? Cursando medicina, aí vai para residência, e aí se interessam pelo podcast. E aí, que conselho você daria para jovens médicos que estão considerando seguir a carreira da cirurgia da coluna? Olha, acho que o conselho que eu tive na minha residência inteira é estudar. Eu acho que o conhecimento é a única coisa que não vão te tirar nunca. Concordo 100%. Então, a gente brincava naquela época, porque na Santa Casa a gente era muito estimulado a ter o conhecimento, a estudar. Então, era sempre assim, aonde que você viu isso? Qual que é a classificação? Então, sempre perguntava. E assim, a classificação eu quero o artigo da classificação. Entendi. De 1950, cadê o artigo? Então, você tinha que ler o artigo. Então, tinha chefe de departamento lá que
pedia para você buscar o artigo. Naquela época não tinha internet direito. Não tinha, né? Você ia na Bireme lá, pegar o artigo, demorava 3 meses para chegar o artigo. Mas você tinha que apresentar o artigo para ele, né? O artigo original. E a gente falava que quando a gente tomava bronca, né? A gente falava, toma bala, né? Vai tomar bala do chefe. Né? A gente falava, você não pode chegar pro chefe vestindo uma armadura de papelão molhado. Sim. Você tem que estar armado. Sim. Né? E para você, a sua armadura é o conhecimento. Então, não existe nada que substitua o conhecimento. Né? E o conhecimento técnico. Não adianta ser por IA, não adianta ser pelo Instagram, não adianta ser por nada disso. É o conhecimento profundo, né? Você tem que saber a fonte, né? Você tem que saber onde está a informação. Eu acho que isso é uma coisa que falta, talvez, na geração nova, porque é muito volume de informação e eles não tiveram esse treinamento de procurar a fonte, talvez, né? Mas é estudar. Eu acho que para todas as especialidades, né? Não só para medicina. A gente viu agora, né? Esse exame, né? De 30%, médicos, né? 30% de notas ruins, né? Não passaram, né? Não passaram, mas teste. Mas é um reflexo. Mas quantas escolas? A gente estava falando, né? Na tua época tinha, sei lá, pouquíssimas escolas ali de medicina. Hoje tem, eu estava vendo, mais de 100. Parece que 400 escolas. Tem muita escola, mas a qualidade vai cair naturalmente, né? Sim. Então, não é que a faculdade vai definir o profissional, não é isso, né? Uhum. Mas se ele tiver a capacidade de buscar o conhecimento, ele vai ser um bom profissional, né? Sem sombra de dúvida. Se dedicar a gostar de estudar, né? Gostar de estudar. Na medicina você nunca... Eu acho que em qualquer profissão você nunca poderia parar de estudar. Não dá para você parar no tempo, né? Mas na medicina é isso, você tem que estar atualizado, tem um monte de trabalho científico que sai todo ano, um monte de congresso, a medicina nunca para, a tecnologia ela vai evoluindo e se você parar, você fica ultrapassado. E assim, a notícia boa, talvez, ou ruim, né, para esse colega que tá perguntando, tem essa dúvida, é que quanto mais ele estudar, mais trabalho ele vai ter. Sim. Né? Então, a medicina é isso. Quanto mais você se dedica, mais conhecimento você tem, mais paciente você vai ter, então mais trabalho você vai ter. Né? Então, essa é a chave do sucesso ou do insucesso para alguns. Né? Tem gente que não quer ter mais tempo. Né? Exato. Porque a medicina é isso. A medicina, minha esposa fala, né? Você tá me traindo com a pessoa mais ciumenta que existe no mundo, que é a medicina. Sim. Né? Porque ela te tira de casa, você vai viajar, você está em congresso, tem cirurgia de 10 horas, de 8 horas, né? Então... A agenda é muito apertada, né? A agenda é apertada, mas é o que a gente gosta de fazer, né? A gente escolhe, né? Exato. E é isso, é escolha, né? Eu escolhi ter esse tipo de vida e tem gente que não quer. Exatamente. E, doutor Denis, a gente está chegando aí ao final do podcast, papo muito legal, sempre aprendo muito, né, quando eu faço um podcast, principalmente com vocês que têm muito conhecimento, né, conhecimento e sabedoria, né, e há alguma mensagem que você gostaria de deixar para quem está sofrendo com algum tipo de escoliose? Pô, meu filho tem escoliose, ou... eu tô com algum paciente que tá vendo, eu tô com escoliose, eu não sei o que fazer, eu tô com medo, me indicaram cirurgia, eu não sei se opero. Então, o que você falaria para esse paciente hoje? Eu acho que a gente hoje tem uma situação social em que existe muita informação para todo mundo, mas nem sempre são informações de qualidade. Exato. Né? Então, a primeira coisa procure fontes de qualidade. Né? Sempre olhe ou pesquise o currículo do seu médico. Né? Você tem que ter um médico para chamar de seu. Certo. Né? O Daniel Cunha fala isso lá de BH. Tem um médico para chamar de seu. E eu concordo. Mas sempre procure saber quem é a pessoa que está te tratando, se você vai operar mais ainda. Sempre vai ter alguém que conhece aquele médico, que operou com aquele médico, teve a experiência. Né? Eu acho que isso é o mais importante de tudo. Referência, né? Porque a cirurgia de escoliose, ela é uma cirurgia que ela tem que começar bem para acabar bem. Perfeito. Se ela começa de uma forma errada, ela vai acabar de uma forma errada. Né? Então, os nossos pós-operatórios, por exemplo, quando a gente fala para a família, eles são muito marcantes. Né? A gente fala, olha,
vai durar tanto tempo, no primeiro dia vai acontecer isso, no segundo isso, no terceiro isso, no quarto isso, no quinto vai embora. E vai voltar bem. E acontece isso, né? Porque a gente sabe como funciona. Então, assim, você sempre saber quem é o seu médico, muito mais do que ele ser carismático e simpático, né? É saber da atribuição técnica dele. Perfeito. Né? Quantos casos fez, onde que ele opera, com quem que ele opera. Eu acho que isso é o principal, né? E onde quer que você esteja, procure aí um local, sempre vai ter alguém para te atender, né? Mas confie mais no profissional do que nas redes sociais. Rede social nem sempre fala a verdade. E aonde achar esse profissional? Tem centros de referência no Brasil? Existem alguns centros de referência, né, Vitor? Não sei da realidade muito fora daqui, mas aqui a gente tem hospitais que atendem o SUS muito bem, né, para quem não tem plano de saúde. No plano de saúde tem hospitais que concentram especialistas nessa área, né, que estão habituados a fazer cirurgia de escoliose. Aí eu acho que talvez a rede social ajude, né, para direcionar esses pacientes, né, para o local mais próximo. Mas sempre vai ter alguém para olhar. É importante, né, essa curadoria, né? Tem que ter uma curadoria. Por isso que a gente faz esse podcast, porque a gente trabalha na área da saúde, a gente sabe quem é quem, né? Então a gente sempre procura trazer os convidados aqui que vão agregar e ajudar, né, essas pessoas. Acho que esse é o papel de trazer informação para ajudar a transformar a vida desses pacientes, né, das pessoas. Acho que é uma coisa muito boa quando você está conversando com pessoas que realmente trazem esse tipo de informação e isso já ajuda, né? Isso já ajuda demais. Eu queria saber onde o pessoal pode te encontrar, tem algum contato, quer deixar uma rede social, como é que te encontra o Dr. Denis Sakai? Eu não sou muito aí das redes sociais, né? Mas eu tô no Instagram lá, é dr.denis.cortopedia. Vou deixar então... Deixa lá, Vitor, eu não sei, nem eu sei. Eu vou deixar o link Deixa lá. Eu vou deixar o link, que eu acho muito importante. Eu acho que quem tá pesquisando, vale a pena passar com o Dr. Denis, sim, um médico sensacional, que tem muita experiência. Orgulho de falar com você. Obrigado por aceitar esse convite. Essa é a 3ª temporada do Angel Care Talks. A gente vai ter outros convidados aqui. Agradeço demais a oportunidade de quem tirou um tempinho para assistir a gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio e um abraço. Obrigado, gente. Valeu. Valeu.